Então, se nós quisermos combater efetivamente o tráfico, nós vamos ter que combater também o traficante de rua. Ele é parte fundamental nessa cadeia. Se dá uma menor importância a quem não tem menor importância. Ele é de maior relevância. 3 minutos. Tá. Resumindo, então, eu acho que a primeira, o que eu quero deixar a mensagem primordial é essa. Nós temos que saber qual que é a nossa meta. Antes de caminhar. Qual é a nossa meta? Eu, sinceramente, não sei. Se for combater efetivamente o tráfico, essas penas simbólicas não têm se mostrado suficientes. E não vão ser suficientes. Não vão ser suficientes do ponto de vista comportamental, do ponto de vista econômico. Nós não damos conta de tudo isso, eu entendo, e efetivamente acho que não damos. Então, a gente tem que escolher prioridades. Será que, efetivamente, a gente precisa de uma portaria daquele tamanho, com tantas substâncias? Ou algumas substâncias causam menos dano social do que o custo de repreensão daquela substância? Por outro lado, uma substância que não, se chega à conclusão, essa efetivamente precisamos combater. Vai ser diminuindo a reprimenda que nós vamos conseguir? Não vai ser. A experiência mostra que não é. Por mais que tenha uma inelasticidade nessa demanda por droga, a tendência é eu diminuindo a punição, eu aumentar o número de pessoas dispostas a praticar aquela conduta que é a de traficar. Bom, do usuário, eu não ia falar do usuário, mas vou falar do usuário. Se a gente chegar à conclusão que vamos despenalizar tudo, eu acho que a gente não pode fazer uma norma capenga, porque o acesso é sempre ilícito, né? Porque alguns países estão liberando algumas drogas, então não é crime, mas o usuário tem uma forma lícita de ter acesso àquela substância. Se a gente não fizer isso em relação a nenhuma substância, eu entendo que é uma regra meio capenga. Né? Você libera o uso, mas não dá condições àquele usuário de obter a droga num mercado lícito. E um outro problema do uso é o seguinte: há uma tendência de aumento do uso com a liberação. Isso é dado estatístico. Nós estamos preparados do ponto de vista de saúde, de educação, nós temos política pública para isso? Ou nós vamos fazer o que se fez, por exemplo, com o aborto? Né? Porque nós vamos facilitar o acesso à droga e depois a gente não tem condições nenhuma de dar tratamento a esse usuário. Foi o que fez, por exemplo, no aborto. O Supremo decidiu que até 3 meses não tem aborto. Se é um direito fundamental meu, em tese, eu não precisaria nem de autorização judicial. Tem certeza que se você for no SUS, quero fazer um aborto. Pois não, vamos marcar a sua cirurgia para daqui a 2 anos. Nós não podemos fazer isso com o usuário. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado. Alguém da mesa deseja fazer alguma pergunta? Eu tenho só duas perguntas muito objetivas, comparando também com a posição do Ministério Público de São Paulo na audiência pública de São Paulo, só para esclarecer o ponto. Primeiro, a sua ideia, doutora, pelo Ministério Público do Distrito Federal, evidentemente é contra a utilização de qualquer hipótese de critério quantitativo que separe o usuário de traficante em função da posse do entorpecente. Isso ficou bastante claro. Em termos de, ou para a perspectiva de estabelecimento do artigo 28, a sua posição é voltar ao processo de criminalização ou, objetivamente, como trabalhar a construção do artigo que define posse? Em relação à posse, eu entendo que... Para uso. Para uso. Se a substância eu não posso obtê-la de maneira lícita, eu entendo que ela também deve ser crime. Eu acho que a gente pode trabalhar dentro de certas substâncias, mas se a gente entender que determinada substância nós vamos combater o tráfico, eu entendo que o uso também deve ser combatido, inclusive com rigor penal. Entendi o ponto. E a segunda
segundo esclarecimento quanto à sua fala, diz com a questão do encarceramento. Todas as últimas alterações ou políticas, até decisões do Supremo, tiveram como mote a redução do encarceramento, considerando que eu coloco apenas alguém, entre aspas, apenas, que era usuário de entorpecente, mas a quantidade tinha uma quantidade superior ao que o judiciário entendeu como caracterizadora do simples uso, ele vai estar encarcerado com alguém que efetivamente trabalha com crime organizado, e eu estou nutrindo o PCC, nutrindo o Bonde dos 40, nutrindo todas as organizações criminosas de soldados, entre aspas, que também lá chegaram por uma questão de uso de droga. Só para esclarecer o ponto de vista do MPDF, a sua posição qual é? É que toda essa discussão acerca de não encarcerar pessoas em níveis, em graus de periculosidade ou de problematicidade diferentes, ela não deve ser colocada no argumento drogas, ou seja, a sua posição é negar a ideia do hipercarceramento e trabalhar apenas como o encarceramento como uma política de restrição. Não, eu não estou negando superencarceramento. Eu digo que não há um estudo que se comprove efetivamente superencarceramento. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, que sim, tráfico é tráfico. Então, a punição que se dá, se nós vamos trabalhar, por exemplo, com medidas, regime fechado, se nós vamos trabalhar com regime fechado para o grande traficante, nós vamos trabalhar com regime fechado para o traficante de rua. Porque o grande traficante, ele está lá, não é nem por causa do tráfico, ele está lá por causa do homicídio que ele comete em volta, enfim, porque nós sabemos que o tráfico em si, só o tráfico, se não for reincidente, nem dá regime fechado. Eu entendo que todos têm a mesma importância na cadeia. Então, se a solução for regime fechado para todos. Obrigado, doutor. Compreendido.